Olha, em primeiro lugar, como é que surgiu a ideia do barômetro da lusofonia? Em 2022, o Brasil estava completando 200 anos de independência. Então, nós, naquele momento, resolvemos fazer uma pesquisa, o IPESP, que é o instituto do qual eu sou presidente do Conselho Científico, juntamente com a Pitagórica, aqui de Portugal, nós resolvemos fazer uma pesquisa com amostras de população desses dois países e examinando a reflexão, o conhecimento e a reflexão dos dois povos sobre esse fenômeno, a independência do Brasil, 200 anos atrás, e o legado dessa independência e como é que terminou ficando a relação entre esses dois povos numa série de aspectos, numa série de ângulos. Quando eu estava apresentando no seminário sobre a independência brasileira, quando estava apresentando a pesquisa, os resultados, a própria composição do auditório, um grande número de presença de pessoas de Angola, Moçambique e outros países, veio aquela interrogação: e por que não todos os países da comunidade? Foi assim que surgiu a ideia do barômetro. A importância da realização do barômetro, né, quando nós fomos conversando com os diversos parceiros que seriam envolvidos no projeto, ela se fez presente a partir da seguinte ótica: olha, embora todos falem português, pouco, na verdade, eles conhecem uns dos outros, embora, sob alguns aspectos, por exemplo, haja uma interação bastante nítida. Então, isso é importante, ou seja, integrar o barômetro como elemento que ajuda a integrar essa comunidade. Segundo, o barômetro como um elemento que ajuda a pauta da comunidade, da instituição que interliga, que articula esses países, que é a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então você traz para a comunidade a opinião da sociedade desses países, até porque eles contam naturalmente com a opinião dos entes estatais, dos entes políticos, não é? E agora eles vão contar também com a opinião da sociedade e vão contar também com a opinião, a avaliação e o grau de conhecimento que as respectivas sociedades têm da própria instituição, que é a CPLP. E não só da instituição como um todo, mas de algumas políticas da instituição, ou seja, a representação em fóruns internacionais deve ser mais homogênea, menos homogênea. Qual é a opinião sobre as missões eleitorais? Qual é o papel que essas missões têm ou deveriam ter, por exemplo? São todos esses elementos contemplados no barômetro. Afora uma pauta que vem da literatura de ciência política, de sociologia, de comunicação, importante, que tem a ver com o quê? Avaliação de instituições, valorização da democracia, percepção do clima de desenvolvimento socioeconômico do país, satisfação com a vida pessoal, enveredando, inclusive, por algumas temáticas que são mais sensíveis. Por exemplo, qual é o significado do legado escravocrata? Em que patamar está a situação da diversidade? Preconceito, aceitação de imigrantes, por exemplo. Ou seja, um mosaico de atitudes e opiniões que vai ajudar a compreensão desses países, ou seja, de como são os valores e opiniões da sociedade desses países, mas também do entrecruzamento disso, porque há um capítulo especial no barômetro que é dedicado a indagar às pessoas, aos entrevistados, a cada amostra de cada um desses países, a opinião, o interesse, a valorização que tem sobre os demais países. Nesse sentido, o barômetro se diferencia, inclusive, dos outros barômetros, do Eurobarômetro, do Latinobarômetro, que não trazem, né, essa perspectiva da leitura do outro, ou seja, da outra sociedade que partilha a mesma língua. Portugal, como o elemento matriz, né, que praticamente gerou, né, do qual é oriundo dessa matriz lusófona, por assim dizer, ele é alvo do interesse. Quando se pergunta, por exemplo, em que local, em que outro país da comunidade você gostaria de morar? É Portugal. Portugal é o grande sonho dourado de ser uma próxima residência. Então, Portugal é muito admirado nas suas diversas dimensões. Me causou surpresa, por exemplo, como brasileiro, eu imaginava que o futebol brasileiro, com tantos prêmios de Copa do Mundo, tantos campeonatos, etc., seria mais ou menos você ia encontrar com uma certa ubiquidade, ou seja, em todos os lugares, a atenção no futebol brasileiro como grande referência, mas não é.
os países da comunidade é o futebol português, por exemplo. E capturando essa questão do futebol, ela serve como uma espécie de sinédoque do que desperta Portugal de interesse nos outros países de língua portuguesa. Olha, esse aparente paradoxo ele é explicado por um fato que concerne a natureza dos rankings de problemas e de como eles aparecem nas pesquisas de opinião. As pessoas indicam os problemas do ponto de vista do escopo de desafios que cada sociedade enfrenta. Então, para outras sociedades onde o problema econômico é muito mais candente, embora a saúde seja, digamos, insatisfatória, embora haja muita demanda em relação à moradia, embora o problema da pobreza, embora o problema da educação seja também candente, mas a questão econômica, a questão da empregabilidade, a questão da renda, dos salários, vem naturalmente no topo, em primeiro lugar. Isso não significa que a saúde de nenhum desses países seja tão boa, seja melhor do que a de Portugal. Significa que, infelizmente, eles têm outros problemas e maiores que vêm à frente até de uma questão tão importante que provavelmente também os aflige, como a saúde. O que mais chama atenção para quem é sociólogo, cientista político e está acostumado a fazer pesquisas e examinar pesquisas de todo o mundo, o que chama atenção, o que me chamou a atenção particularmente, foi a questão das fake news. Como a questão das fake news é de fato um problema global hoje e que o mundo todo precisa se deter sobre ela e estudar a forma mais efetiva de enfrentá-las e que passa inevitavelmente pela questão tão polêmica que é a questão da regulação das redes sociais, regulação das plataformas e das redes sociais. A população dos países lusófonos é alvejada por fake news e em países, lembrando que esses países, nós fizemos amostras dessa feita em 8 países, ficou de fora por problemas logísticos a Guiné Equatorial, mas já está prevista na próxima edição. Fizemos nos 8 países. Países, então, com tamanho de populações que os fazem bem diferenciados. Você tem aí um enorme país, que é o Brasil, aí, com 213 milhões de habitantes, tem 2 países aí entre 30 e 40 milhões de habitantes, que são Angola e Moçambique, depois vem um terceiro padrão de país, um único país, que é Portugal aí, com 11,5, você depois tem as 2 Guinés aí, depois você tem Timor-Leste, Timor-Leste e até abaixo, chegando ali, 250 mil habitantes em São Tomé e Príncipe. Pois bem, em todos esses países, a despeito do tamanho, do porte da sociedade, a questão das fake news é nítida e o prejuízo que traz à convivência social e à compreensão das questões político-institucionais também está muito evidente. A questão da violência se coloca em 2 dimensões. Uma dimensão objetiva, a dimensão dos fatos, e a outra dimensão subjetiva, quando as pessoas formam suas opiniões a partir da experiência pessoal, mas muito em função do que lhes chega pelos meios de comunicação e hoje, expressivamente, pelas redes sociais. Lembrando que na dimensão objetiva, quanto mais jovens são as sociedades, quanto mais a pirâmide etária contempla ou registra grandes contingentes de juventude, em alguns países africanos, a população de 0 a 14, só com um índice, ultrapassa os 40%. E em países lusófonos, como Angola e Moçambique, ultrapassa 40% o percentual de pessoas de 0 a 14 anos, você imagina. Quanto mais jovem uma sociedade, maior a incidência de criminalidade. Em todo o mundo, o crime se concentra aí numa faixa etária que vai entre 15, 16 até os 25 anos. À medida que vai se reduzindo esse contingente populacional, independentemente das políticas de segurança, das políticas públicas, a criminalidade vai se reduzindo. Isso é verificável em todos os países, salvo exceções excepcionalíssimas. Agora mesmo, por exemplo, no Brasil, o número de homicídios reduziu-se nos últimos 5 anos, caiu aí em torno de 20%. Qual é a explicação? As polícias desenvolveram um trabalho excepcional, mais organizadas, com mais inteligência, etc. Tudo isso é verdade, mas isso não é a explicação principal.
a explicação principal é envelhecimento da população e diminuição desse contingente onde ocorre mais práticas de homicídios e mais vítimas de homicídios. Então, outro elemento que nós precisamos trazer para isso é que no debate político a violência se tornou um típico conteúdo muito explorado por setores de direita e até de ultradireita. Isso também é um fenômeno mundial. Ocorre em Portugal, ocorre no Brasil e ocorre também nos outros países lusófonos. E isso, com a ajuda das redes sociais, isso desperta um medo na população. E, frequentemente, há uma espécie de disjuntiva, de separação entre o fato na dimensão subjetiva e o fato na dimensão objetiva. Quando eu digo aqui o fato, é diferente. O fato na dimensão subjetiva é a informação, a atitude, a reação, o medo. O fato na dimensão objetiva é a incidência da violência ela própria. Nós vamos ver no conjunto do barômetro dessa primeira edição que nos países africanos a reação a migrantes, o tratamento, a acolhida é bastante generosa, por assim dizer, bastante generosa. E no Brasil, um patamar também bastante razoável. Nos países lusófonos, onde aparece uma percepção de que a sociedade não acolhe tão bem os migrantes, é Portugal. Veja o seguinte, na mesma pesquisa, a atitude individual dos entrevistados, caracterizada pela generosidade em praticamente todos os países, mas no caso de Portugal especialmente, há o apontamento pelos entrevistados de que a sociedade não recepciona tão bem, de que eles são necessários, mas não são, porque também há um capítulo sobre a necessidade, uma questão sobre a necessidade dos imigrantes, a utilidade para a sociedade, que é reconhecida em todos os países, mas em Portugal a percepção de que a sociedade não lhes daria uma acolhida generosa, ou pelo menos no montante dos outros países. Isso tem a ver com a politização do tema, é outro tema. Ou seja, a agenda da ultradireita europeia e mundial privilegia, infelizmente, a questão da segurança, da violência e dos migrantes, da migração, frequentemente cruzando, ainda que artificialmente, essas duas variáveis. O futebol português com certeza, o Cristiano Ronaldo, expoentes assim, são simbólicos desse entusiasmo. Ele empolga a população dos países lusófonos. O futebol brasileiro vem ali num segundo lugar também para cada um dos países, uma coisa importante. E como você disse, a identidade de um povo, e nós podemos chamar o povo lusófono, né? Essa combinação dos povos, das sociedades que integram esse universo, ele é composto por uma série de... A identidade é composta por uma série de símbolos, e o futebol aí vem com destaque, vem com orgulho. Não é? Aquela coisa do Fernando Pessoa, minha pátria é a minha língua, não é? Que dá o lugar. Depois o Zé Eduardo Agualuz aprofundou esse conceito, né? Fazendo uma releitura do Agualuz, é quase que a definição de um ecossistema vivo, em que a língua se atualiza, a língua falada em cada lugar vai se atualizando, e hoje as redes sociais propelem, aceleram isso muito mais, né? E o futebol é uma desses elementos, desses ingredientes de identidade. Não só o futebol hoje, eu citava, há pouco, nós estamos assistindo agora um fenômeno. Esse filme, O Agente Secreto, não é só uma afirmação do cinema brasileiro, nessa sequência de prêmios. Ele é uma afirmação da língua portuguesa, né? Da língua portuguesa, da sua densidade histórica, do seu significado e da sua capacidade de despertar reconhecimento e valor no cenário internacional. Uma comunidade heterogênea, né? Desde o tamanho das respectivas sociedades até, obviamente, valores, opiniões, tem muitos traços em comum, é heterogênea, e nós podemos falar contraditoriamente, de forma proposital, heterogênea, mas com muitas homogeneidades. Heterogênea com muitas homogeneidades. Há uma percepção de que essa língua ela consubstancia o que pode ser um projeto comum. Há uma demanda desses países, dessas sociedades, de se conhecerem mais, de se integrarem mais, de se darem mais as mãos,
colaborando mais, se articulando mais para ter uma presença mais expressiva num cenário internacional tão difícil como que a gente vive nesses dias.